certeza o Seiya não é o mais forte, gente, porque ele é o que mais apanha. Oi, eu sou o Edson de Bebida Permito e hoje nós vamos ter um vídeo um pouquinho diferente. Hoje nós vamos ter um vídeo sobre comparações, sobre níveis de poder. Finalmente. Na verdade já tem uma série de Guerra Santaré. Eu sei que essa série está parada, gente. Realmente ela ficou parada por conta dos capítulos de Next Dimension. Mas agora que Next Dimension está em ato, A porradaria vai comer solta aqui. é importante lembrar que o poder dos personagens não fica estagnado, né? Eles vão evoluindo ao longo das sagas, ao longo do que o tempo vai passando ali em Cavaleiro Zodíaco. Eles têm inimigos mais poderosos, eles aprendem técnicas novas, mudam a armadura e tudo mais. Então, tem que escolher um período no tempo para poder situar esse nível de poder. Um outro pedido que vocês sempre me faziam era sobre quem ganharia a Guerra Galáctica. O que eu vou fazer aqui não é exatamente uma simulação da Guerra Galáctica, tá, gente? Até porque já tem vídeos assim no YouTube. Ao invés disso, eu vou fazer igual aqueles canais em espanhol que tem vozes robóticas e fazem comparações de personagens de Dragon Ball Z. Eu nunca vi um vídeo desse tipo de Cavaleiro Zodíaco, pelo menos eu não me lembro, pode ser que tenha. E eu também não procurei pra ver se tem, pra falar a verdade. Eu não queria que esse vídeo fosse tendencioso, eu não queria que a minha opinião fosse influenciada pela opinião de outra pessoa. A única coisa que eu realmente pesquisei é o manga clássico que eu estou lendo, como vocês já sabem. Eu estou fazendo coleção Tokazenban, que é a nova versão que está sendo lançada. E se você quer ter umas belezinhas como essa, você pode comprar lá na Saraiva. Aí você aproveita e ajuda o canal. Se você quiser comprar qualquer outra coisa também que você está precisando, você pode entrar pelo link que está aí na descrição e nos comentários. E você me ajuda pra caramba. Por favor, vai lá. Muito obrigado. Vamos para o vídeo agora. Então vamos começar primeiro do mais fraco pro mais forte. Cavaleiro de Bronze nível 1. Primeiro Cavaleiro de Bronze nível 1 pra mim, que é um dos mais fracos de todos, é o nosso querido It de Hydra, o galã dos Cavaleiros de Atena. O It pra mim é um dos personagens mais fracos porque ele parece depender muito da armadura dele para poder lutar. Das garras da armadura, para ser mais preciso. Na luta contra o Yoga, a gente vê que ele acerta o Yoga várias vezes e que o Yoga não fica nem ao menos preocupado com receber os danos do It. Na verdade ele fica surpreso algumas vezes só porque o It consegue tirar garra até do cotovelo dele, mas fora isso o Yoga tá bem de boa naquela luta. Essa fraqueza do It talvez possa até ser justificada pelo próprio Shiryu, porque a gente vê que o Shiryu às vezes ele acha que tá confiando demais na armadura dele e até tira a armadura dele para poder vencer uma batalha. O It, ele parecia muito confiante nas habilidades da armadura dele durante a batalha contra o Yoga. E por isso, talvez ele não tenha desenvolvido tanto o seu Cosmo assim. É lógico que o It possui algum Cosmo, senão ele não conseguiria nem vestir a armadura dele, né? Só que pra mim ele conseguiu ali Cosmo suficiente pra utilizar a armadura mesmo. E aí ele confiou naquilo e nas garras dele, achou que ele já tava cara mais pica do universo, só que aí quando ele encontra os outros Cavaleiros de Bronze que tiveram que realmente desenvolver o cosmo deles além, ele acaba sendo bem mais fraco que os outros. Só que a gente tem mais dois outros Cavaleiros que eu vou colocar aí nesse mesmo nível do It, que também são nível 1 dos Cavaleiros de Bronze, que são o Ban de Leonete ou de Leão Menor, como você preferir. Por quê? Porque na luta contra o Ban, a gente vê ali no anime, né, que é uma luta um pouco mais complexa, ele dá um pouquinho de trabalho até pro Jabu, mas até que o Jabu vence ele fácil, na verdade. Então se ele perde pro Jabu, que já não é um cara tão poderoso, a gente pode entender que ele também não é lá grande coisa, né? Fora que pelo que a gente sabe, o Leonete não tem nenhuma técnica muito poderosa, porque ele mostra lá no saco santuário dele, a técnica dele parece ser uma técnica comum de impacto, e não tem nenhum tipo de diferencial que pudesse fazer ele mais poderoso que o It, por exemplo. Então, pra mim, os dois devem estar mais ou menos ali no mesmo nível. Talvez o It se sobressaia até justamente pelas habilidades da armadura, ou talvez não, talvez o Ban, por não ter habilidades nativas da armadura, ele tenha desenvolvido um pouco mais o Cosmo, mas eu não acho que eles superem muito o It de forma alguma. Um outro cavaleiro, esse talvez o mais difícil de analisar de todos, é o Nath de Lobo. Nath de Lobo pra mim também está aí no nível 1 de Cavaleiro de Bronze, porque ele é vencido pelo Rick bem facilmente, né, pelo Golpe Fantasma. É lógico que o Golpe Fantasma é um golpe muito poderoso, muito além das habilidades de qualquer Cavaleiro de Bronze, e isso torna difícil pra gente nivelar o Nath em qualquer posição. Mas como posteriormente ele não tem nenhuma influência na saga, né, ele não reaparece para ajudar os outros Cavaleiros de Bronze em nenhum outro momento, eu acho que ele não é tão poderoso assim, ele nunca teve um destaque, então realmente dificilmente ele é mais poderoso que qualquer um desses dois. E agora a gente vai pro nível 2. No nível 2 eu coloco quem? Gek de Urso. Por que eu coloco o Gek um pouco acima desses três? Porque a gente vê na luta contra o Seiya que o Gek realmente dá um pouco de trabalho ali, né? Talvez ele até
pudesse ter derrotado o Seiya caso o Seiya não tivesse lembrado dos ensinamentos da Marin e atacado o braço do Cavaleiro de Urso. O Gek realmente parece saber usar bem o Cosmo dele, porque ele consegue atingir realmente uma força sobre-humana, mas apesar disso ele não parece ter tanta resistência assim, porque o Seiya usa aquele meteoro com o pé dele da Chun-Li e consegue derrotar o Gek facilmente. Então, justamente para analisar os combates dele e os combates dos outros abaixo, eu acho pelo menos que ele é um pouquinho superior aos outros 3 citados anteriormente. E agora vamos para o nível 3. No nível 3 temos quem? O poderoso Deus Jabu. Por que coloco o Jabu um pouco acima de todos os outros Cavaleiros de Bronze aí? Talvez possa parecer um pouco óbvio, porque na série ele recebe um destaque um pouco maior do que os outros Cavaleiros de Bronze. Mas além disso, realmente a gente vê que o Jabu ele não é um guerreiro comum, ele não é um cara realmente fraco. Ele só não é tão acima da média quanto os protagonistas são. Porque o Jabu consegue derrotar o Ban, então pra mim ele já conseguiria derrotar também o Nat e o Witch, pelo menos, com as habilidades dele. Porque a gente vê que no anime, pelo menos, o Jabu parece ter um pouquinho de telecinese, né? Porque ele arranca a armadura do Sei na telecinese. Já no mangá parece ter sido um golpe mesmo, e não telecinese, pra gente ver então que ele tem realmente grande velocidade para conseguir acertar o Seiya, né? Que é um personagem veloz. Ele realmente deveria ser veloz também. A gente vê que o Jabu também é bastante resistente, porque ele leva várias vezes o ataque corrente Andrômeda do Shun. É lógico, eu sei que o Shun não estava atacando com força total ali, porque ele não queria machucar o Jabu, o Shun nunca quer machucar ninguém. Só que depois, quando a gente vê a luta do Shun contra o Andrômeda Negro, o Shun derrota o Andrômeda Negro com apenas um coin de Andrômeda. É um hit só e o cara já vai pro buraco. E depois, na Saga de Prata também, ele derrota o Dante também com apenas um golpe. Então o Jabu resistir a corrente de Andrômeda várias vezes, mesmo o Shun não estando atacando com força total, pra mim é uma prova da resistência dele. Fora que, além da habilidade de combate, a velocidade e a resistência, o Jabu também se mostra um grande estrategista. Ele ataca o Shun de várias maneiras diferentes para tentar quebrar a defesa da corrente de Andrômeda. Ele tenta atacar o Shun por cima, por exemplo, porque ele acha que talvez se não pisar na corrente, a corrente não vai detectá-lo. Ele tenta segurar a corrente para depois atacar o Shun, mas a corrente solta uma descarga de energia nele. Então o Jabu é também um cara muito inteligente em combate. Um personagem, na minha opinião, que foi desperdiçado pelo Kurumada, porque sinceramente eu gosto bastante do Jabu. E só fazer a observação que eu acho ainda o Gek mais forte fisicamente do que o Jabu. Mas mesmo o Gek seja mais forte fisicamente, eu acho que em uma treta Jabu contra Gek, o Jabu acabaria vencendo justamente por esse lado aí, essa inteligência de combate que ele tem. E também por ele ser um guerreiro mais versátil, né? Um guerreiro geralmente que tem mais artifícios na batalha para poder usar, acaba ganhando. Como o Gek depende muito da força física, eu acho que contra o Jabu ele não teria chance. E agora, finalmente, nós vamos para a parte que você estava esperando, que é a comparação entre os 5 Cavaleiros de Bronze principais. Agora é a parte que vamos xingar. Como existe um abismo de poder entre os Cavaleiros de Bronze menores e os Cavaleiros de Bronze protagonistas, eu resolvi colocar o próximo personagem no nível 5. E esse personagem é Shiryu de Dragão. Shiryu é o meu preferido entre os Cavaleiros de Bronze, gente. Mas no começo da série, pelo menos na Guerra Galáctica, ele seria pra mim um dos mais fracos de todos. E por que eu digo isso? Bom, o Shiryu realmente ele tem um grande domínio do cosmo, muito acima dos citados anteriormente. O Shiryu ele tem grande força física, talvez ele tenha até mais força física do que o Seiya, por exemplo, porque o Cólera do Dragão é um golpe muito potente, um golpe muito poderoso. O Shiryu consegue inclusive derrubar o castelo do Mu apenas com um soco, e parece um soco normal. Então imagina a força que o Cólera do Dragão tem. Só que o Shiryu depende muito aí no começo da força física dele e da resistência dele também, por conta do escudo, né? Só que durante a luta a gente vê que o Seiya acaba superando ele em relação à velocidade, em relação à estratégia. E caso o Cavaleiro consiga superar ele em outros quesitos, o Shiryu não tem muitos artifícios para virar esse jogo, para conseguir derrotar o inimigo. Ou seja, se a defesa do Shiryu com a armadura, né, novamente a dependência da armadura, assim como lá no Hydra, e a grande força dele somada ao punho do dragão, ele mesmo diz que é uma armadura mais resistente que a armadura comum, e devido à dureza, né, do punho dele, o golpe dele também fica mais poderoso. Claro, sem armadura também o golpe dele é um golpe muito poderoso, o Cólera do Dragão é absurdamente poderoso, mas se o Cólera do Dragão não funcionar e se a defesa dele for quebrada, o Shiryu acaba ficando sem recurso para poder ganhar a luta. Fora que o Shiryu também tem um ponto fraco que foi enxergado pelo Seiya, e assim como foi enxergado pelo Seiya, seria enxergado também por qualquer um dos outros Cavaleiros de Bronze, porque eles têm ali mais ou menos a mesma velocidade que o Seiya. Sim, o Shiryu já tinha o último dragão desde a Guerra Galáctica, porque o último dragão foi ensinado a ele durante o treinamento. Por que eu não considero então o Shiryu como mais forte que os outros, se ele tem um golpe capaz de derrotar um Cavaleiro de Ouro?
Porque o último dragão, gente, eu não considero ele como uma vitória. Porque se o cara tem que se sacrificar para poder ganhar do outro, pra mim é um empate. Na verdade, eu não considero que o Shiryu ganhou do Shura. Eu considero que ele empatou com o Shura. Fora que para poder utilizar o último dragão, o Shiryu tem que se aproximar, né? E agarrar o oponente também. Então não é uma coisa assim tão fácil de ser feita. Ele se aproveita que o Shura tinha furado o peito dele para poder se agarrar ao Shura e usar o último dragão. Então justamente por esses pontos negativos é que eu acho que o Shiryu aí no começo do mangá e no começo do anime também não é assim tão poderoso quanto os outros Cavaleiros de Bronze, porque justamente por ser limitado. Na verdade poderoso ele é, mas ele é muito limitado em relação às técnicas dele. Agora vamos para o personagem de nível 6. E sim, é ele, Seiya de Pegasus, o nosso protagonista. Mas ele é o protagonista, ele não é o mais forte? Não, com certeza você não é o mais forte, gente, porque ele é o que mais apanha. Mas calma, apanhar na verdade não é um ponto negativo. Assim como eu falei que a resistência do Jabu era um ponto positivo, porque ele aguentava apanhar bastante, esse também é um ponto positivo do Seiya, porque ele aguenta apanhar bastante sem morrer ou sem ser derrotado, sem ficar inconsciente. Enquanto ele vai apanhando, ele vai pensando em maneiras de derrotar o inimigo, assim como ele fez com o Shiryu. Ele vai pensando em estratégias e bolando novas formas de poder ganhar a batalha. Só que aí, nessa época do mangá, o Seiya ainda era muito limitado, porque a única coisa que ele tinha era a velocidade, porque o Seiya realmente já era bem veloz aí. Inclusive a gente vê isso contra o Shiryu, né, que ele consegue superar a velocidade do Shiryu, porque os meteoros conseguem acertar o Cavaleiro de Dragão, mas acaba que ele depende muito disso, ele depende muito dos meteoros aí nessa fase para poder ganhar a batalha, porque você só vai conseguir técnicas novas lá na luta contra o Mish, o Cavaleiro de Prata de Lagarto, e ele consegue essas técnicas na verdade justamente por conta do tipo de habilidades que o Mish tem, porque o Mish consegue usar uma barreira para proteger ele dos meteoros. Aí você pensa em concentrar todos os meteoros em um único ponto para poder quebrar essa barreira, e é então que surge o Cometa de Pégaso. Outra técnica que ele consegue também nessa batalha é o Turbilhão de Pégaso, que é uma técnica muito da hora, mas que ele ainda não tinha aí na Guerra Galáctica. Então seria bem limitado. Eu não coloquei ele como mais fraco do que o Shiryu, apesar de eu achar que o Shiryu tem força física maior do que o Seiya, né? Tem um golpe até mais poderoso do que o Meteoro de Pégaso, porque a gente teve essa luta realmente, e a gente vê que o Seiya, apesar de não ter um golpe tão poderoso quanto o Cavaleiro do Dragão, ele consegue suprir isso com a estratégia e a velocidade dele. Vamos agora então para o Cavaleiro de nível 7, para mim esse Cavaleiro seria o Yoga de Cisne. Eu escolhi o Yoga primeiramente porque ele é reconhecidamente um Cavaleiro de Bronze muito poderoso, reconhecido pelo próprio Santuário. Afinal, é o Santuário que manda o Yoga no mangá, pelo menos, tá, gente? O Santuário mandou o Yoga para derrotar todos os outros Cavaleiros de Bronze, então o Yoga não devia ser pouca coisa, realmente. A gente vê que as lutas do Yoga realmente ele não costuma ter muita dificuldade. Quando ele enfrenta o Babel do Centauro, por exemplo, ele não tinha evoluído tanto assim, principalmente no mangá, né? Ele não tinha evoluído quase nada, e a gente vê que no começo da série então ele já tinha mais ou menos o nível de um Cavaleiro de Prata. O Yoga era bem poderoso desde o começo. No anime eles mudaram um pouco a luta do Yoga contra o Babel do Centauro e eles acrescentaram os Cavaleiros de Aço, coisas da Toei, né? Aí pareceu que o Yoga estava tendo realmente grandes dificuldades contra o Babel. Só que na verdade no mangá o Yoga vence ele bem fácil. Fora que o Yoga é um cavaleiro muito versátil desde o começo. Ele tem uma ótima técnica defensiva, que é o Círculo de Gelo, que consegue imobilizar o adversário. Só isso, se ele usasse o Círculo de Gelo no Seiya, por exemplo, talvez o Seiya não conseguisse se mexer por algum tempo, e ele poderia finalizar o Seiya com o pó diamante, que a gente viu que é uma técnica bem poderosa, porque transforma a armadura do Ichi em pó praticamente. Talvez ele conseguisse destruir a armadura do Seiya, talvez até a do Shiryu. Esse daí não dá pra saber, é óbvio. Mas caso o próprio pó de diamante não der certo, o Yoga ainda tem mais um recurso. Desde o começo do mangá, desde o começo do anime, o Yoga tem uma segunda técnica de ataque. No anime ele tem o Trovão Aurora e no mangá ele tem o Collodion Smash. O Collodion Smash principalmente é uma técnica muito poderosa que geralmente ele derrota o inimigo com um golpe só. Tanto é que o Cisne Negro percebeu que essa técnica era muito poderosa. Tanto o Collodion Smash quanto o Trovão Aurora, tá, gente? Essa técnica de ataque do Yoga é tão poderosa que o Cisne Negro ele se sacrifica, né? No mangá ele arranca o olho dele mesmo para poder enviar isso pro Ikki, de tão perigosa que era essa técnica. Ele achou que realmente o Yoga tinha a chance de vencer o Ikki caso ele utilizasse o Collodion Smash contra o Ikki e o Ikki não estivesse preparado. E no anime ele só arranca o cisne mesmo do elmo, né? E envia pro Ikki, né? O anime é bem menos gore. Fora isso, o Yoga ele pode usar o gelo também de outras formas versáteis, como por exemplo quando ele cria um espelho de gelo para poder refletir o golpe fantasma de Fênix.
E o golpe fantasma de Fênix também prova que o Yoga é um cavaleiro muito resistente, porque ele toma um golpe fantasma de Fênix e mesmo assim ele continua a lutar com o Ikki ali por algum tempo. Ele consegue inclusive congelar o braço do Ikki mesmo após ter levado o golpe fantasma de Fênix, tá certo? O Yoga não ficou 100%, né? Mas até que ele conseguiu resistir bem sim ao golpe fantasma de Fênix. E é por isso que eu digo que o Yoga, já no começo do mangá, ele tinha pelo menos ali o nível equivalente a um cavaleiro de prata. E vocês devem ter percebido que eu ainda tô no nível 7 e só faltam 2 cavaleiros, né? Pois bem, é porque o próximo cavaleiro é tão poderoso que novamente eu vou ter que pular 2 níveis. E esse cavaleiro é quem? É o Ikki de Fênix. O que? Como assim? O Ikki não é o mais poderoso? Não, pra mim o Ikki não é o mais poderoso. Por que eu pulei 2 níveis? Porque o Ikki ele consegue enfrentar os 4 cavaleiros de bronze ao mesmo tempo. Se isso não é ser fodão, eu não sei o que é. Tá certo que eles estavam felizes por conta da luta com os cavaleiros negros, porém tem uma fala em que o Yoga diz que eles têm que acabar com o Ikki ali naquela oportunidade. Eles têm que realmente... O Shun pergunta se eles realmente precisam matar o Ikki e o Yoga diz que sim, porque ele é o mais poderoso dos cavaleiros de bronze e que se eles não aproveitassem aquela oportunidade, provavelmente eles não teriam nenhuma outra chance de vencer o Cavaleiro de Fênix. Então o Yoga reconhece aí que mesmo que eles tivessem 100%, eles não conseguiriam vencer o Ikki de qualquer forma. Um ponto importante a destacar é o golpe fantasma de Fênix, porque quando o Ikki usa o golpe fantasma de Fênix contra o Saga diz que as duas técnicas são equivalentes, ou seja, o poder psíquico, o poder mental do Ikki é equivalente ao poder de um Cavaleiro de Ouro. Então assim, o Ikki pra mim ele não era tão forte quanto um Cavaleiro de Ouro desde o começo, mas ele já tinha uma técnica ali desde o começo que era capaz de rivalizar com a técnica de Cavaleiro de Ouro. Então o Ikki é realmente muito apelão, ele estava bem acima de um Cavaleiro de Prata. Tanto é que quando ele chega para enfrentar os Cavaleiros de Prata, depois que o Sei e a Saori caem no abismo, ele simplesmente humilha os Cavaleiros de Prata ali. O mangá ele vence o Jameya com apenas um Ave Fênix, depois ele vence o Auriga também facilmente. Então, brincando, o Ikki era bem mais poderoso que um Cavaleiro de Prata desde o começo do mangá. Tanto é que no mangá, quando os Cavaleiros de Prata descobrem que era o Ikki de Fênix que eles estavam enfrentando, eles ficam meio no cagaço ali. Eles percebem que eles têm que ter uma certa precaução para enfrentar o inimigo, porque o Ikki tinha derrotado todos os Cavaleiros Negros e tinha se tornado o líder deles. E agora nível 10, o Cavaleiro de Bronze mais poderoso de todos, Juni de Camaleão. Sim, Juni é... Não, gente. A Juni, deixa eu explicar só, a Juni ela não tá na lista porque a gente não tem muito parâmetro, mas provavelmente ela estaria lá no nível 1, no máximo no nível 2, tá? Mas eu colocaria ela no nível 1 mesmo. Agora sim, vamos pro nível 10. Nível 10 seria, é óbvio, né, gente? Shun de Andrômeda. O que? O Shun, o chorão, aquele que o Ikki sempre tem que ajudar? Sim, Shun de Andrômeda é o Cavaleiro de Bronze mais poderoso pra mim. Isso eu digo sem considerar a evolução dos outros Cavaleiros de Bronze, tá? Estou falando realmente, como eu já disse, da Guerra Galáctica. E por que então que o Shun sempre precisa da ajuda do Wicked? Porque o Shun não gosta de lutar, ele não quer machucar ninguém com os poderes dele, então ele sempre se contém o máximo que ele pode. 2, porque a Toei é uma lazarenta que inventa um monte de luta filler onde o Shun precisa da ajuda do Ikki. A luta contra o Cavaleiro de Fogo, por exemplo, ela não acontece no mangá e o Ikki tem que aparecer para ajudar o Shun. A luta contra o Mimi também não acontece no mangá. Todas as lutas dos filmes em que o Ikki aparece sempre, todo filme o Ikki tem que ajudar o Shun. Nada disso é canônico, nada disso é feito pelo Kurumada. Então realmente, por assistir um anime é que a gente tem essa impressão de que o Ikki sempre salva o Shun. Mas na verdade isso raramente acontece e geralmente quando o Ikki salva o Shun, o Ikki salva todo mundo de uma vez também. Como por exemplo a luta contra o Caos de Illuminati, que o Caos já tinha derrotado todo mundo. E aí o Ikki chega pra salvar a galera. Mas ele não salvou só o Shun não, ele salvou o Shun, salvou o Sei, salvou o Yoga, né? Como eu já citei, o simples ataque da corrente de Andrômeda é capaz de derrotar um Cavaleiro de Prata, porque o Shun derrota o Dante de Cérebro apenas com um ataque. Então pelo menos bem mais forte que o Cavaleiro de Prata o Shun já é. A gente não sabe na verdade a comparação, né, do Dante em relação aos Cavaleiros de Prata, porque o poder deles também pode variar, e o Shun derrota ele com uma facilidade tão grande que certamente o Shun tem o mesmo nível aí, pelo menos, dos Cavaleiros de Prata mais poderosos. Mas beleza, isso aí o Yoga também consegue fazer e o Ikki também consegue fazer, como a gente já viu. Só que a corrente de Andrômeda, apesar de ser muito poderosa, né, apesar de ser uma técnica que reúne defesa e ataque, porque a corrente circular é uma defesa muito poderosa e a corrente relâmpago consegue acertar o inimigo mesmo que ele estiver a milhares e milhares de quilômetros do Shun. Mesmo assim,
essas técnicas mega apelonas não são o ponto forte do Shun. O ponto forte do Shun não é a armadura, ele não depende da armadura como o Witch de Hydra depende, e como no comecinho, né, da Guerra Galáctica, talvez o Shiryu dependia, e depois ele realmente percebe que ele não podia depender, e aí ele sempre luta peladão. Mas o Shun, de repente, não depende de nada da corrente de Andrômeda dele. Ele só usa ela realmente para não machucar tanto assim os inimigos dele, na verdade. O verdadeiro poder do Shun de Andrômeda é realmente a nebulosa de Andrômeda, né? A tempestade nebulosa. E como a gente viu na luta contra o Afrodite, essa técnica é tão poderosa que ela consegue derrotar um Cavaleiro de Ouro. Ela é uma técnica muito boa para defesa, porque ela consegue imobilizar o Afrodite e impedir ele de atacar, assim como é uma técnica muito poderosa, talvez a mais poderosa de todos os Cavaleiros de Bronze em relação a ataque, porque ela consegue ferir um Cavaleiro de Ouro e o mais importante, ela consegue destruir totalmente uma armadura de prata. Quando a gente vê o Ikki derrotando o Jamian, por exemplo, ele dá o Ave Fênix e destrói uma parte ali da armadura do Jamian. Mesma coisa o Seiya lutando contra o Mishi, ele também destrói ali parcialmente a armadura de Lagarto, Yoga também com a luta contra o Babel de Centauro. Assim, eles mostram que são mais poderosos que os Cavaleiros de Prata e que realmente eles conseguem destruir, danificar a armadura de prata. Só que o Shun regaça a armadura do mestre dele, não sobra nada, o cara fica totalmente desprotegido depois de levar um golpe do Shun. Isso a gente vê no flashback que aparece na luta do Shun contra o Afrodite no mangá. Porque no mangá, o Afrodite foi mandado sozinho para vencer o mestre do Shun. É importante lembrar que assim como o Yoga, o Shun também tem dois mestres. Ele tem o Daedalus no mangá e no anime ele tem o Albion, também Cavaleiro de Cefeu. Mas os dois têm armaduras diferentes, apesar de serem da mesma constelação. O que acontece é que o Daedalus ainda não tinha sido revelado no mangá. Mas viu assim, mesmo no mangá não sendo dito que o Daedalus era tão poderoso quanto o Cavaleiro de Ouro, o que é dito no anime, né, que o Albion era tão poderoso que ele era quase tão forte quanto um Cavaleiro de Ouro, e é por isso que mandaram dois Cavaleiros de Ouro para derrotar ele. E aí nesse flashback do Shun, ele mostra o verdadeiro poder dele pro Daedalus, e ao usar o ataque dele, ele simplesmente arranca totalmente a armadura de Cefeu do corpo do Daedalus, e o Daedalus fica espantado com o tamanho do poder do Shun. Mas o próprio Daedalus diz nessa passagem que o Shun é muito mais poderoso do que ele pode imaginar, que ele realmente tem um poder incrível, só que ele acredita que o Shun jamais vai usar todo aquele poder contra o inimigo, já que ele não gosta de ferir ninguém. E essa é a explicação de por que o Shun, toda a saga de prata e saga dos Cavaleiros Negros e Guerra Galáctica, nunca usou todo o poder dele, nunca usou a Tempestade Nebulosa. Se você assistiu o anime, você deve lembrar, porque essa explicação também é dada pelo Albion, só que lá no anime o Shun destrói parcialmente a armadura do Albion, ele não chega a destruir totalmente a armadura dele, como acontece no mangá, se não me engano ele destrói só o ombro. Então pra mim o Shun realmente foi o primeiro a despertar o sétimo sentido dentre os 5 protagonistas, porque ele já sabia a Tempestade Nebulosa desde o começo, desde antes da Guerra Galáctica. Ele só não usava a técnica para não querer ferir os outros, mas essa técnica tão poderosa que é capaz de ferir um Cavaleiro de Ouro e imobilizar um Cavaleiro de Ouro, para mim ele deve ter um patamar de Cosmo pelo menos próximo ali ao sétimo sentido, ou quem sabe ele já tivesse lampejos do sétimo sentido, ou ele só não dominasse realmente o sétimo sentido, e é por isso que ele não atacava na velocidade da luz, por exemplo. Talvez o Shun já até soubesse como ativar o sétimo sentido desde o começo, só que ele não fazia porque ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele ia acabar perdendo o controle, ia acabar ferindo realmente o inimigo dele gravemente e matando. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Se você concorda com esse ranking, deixa o joinha aí. Se você não concorda, deixa o joinha aí também e deixa aqui nos comentários qual o seu ranking, né? Em qual nível cada um desses 10 Cavaleiros de Bronze está, na sua opinião. Deixa aí que eu quero muito saber o que vocês pensam, se vocês concordam comigo ou não e por que vocês discordam comigo, caso vocês discordem, tudo bem? É só a primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever aí no canal, por favor, e clicar na sineta, porque senão o YouTube jamais vai te mandar um vídeo meu, ok? E se você gostou do conteúdo, fica aí, não demora não. Clica aqui em um desses vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por assistir, até mais. Certo que eles estavam feridos por conta da luta. Hoje teve o jogo da Copa.